irmã Aline já agradeceu, agradecer a todos aqueles que foram envolvidos nessa programação. Que programação linda, maravilhosa, perfeita, desde a sexta-feira, quando o pastor Valdemir esteve aqui, no sábado, quando o Marcos pregou sobre o oleiro, que tem tudo a ver com a gente. Nós somos o barro que precisa ser moldado. Estamos em São Sebastião, a cidade do barro, para sermos moldados, né? Hoje pela manhã nós tivemos a grata surpresa e alegria, né? Porque eles estavam ainda na dúvida se viria ou não, se o pastor Vilaça aguentaria chegar aqui ou não. Havíamos feito o convite, mas não tínhamos ainda certeza absoluta de que ele viria. E orei muito ao Senhor para que tivéssemos esse momento de intimidade, né, com o pastor Vilaça, um homem usado por Deus, né, para edificar esta igreja, para estar nos auxiliando, nos ajudando, cooperando e sendo um instrumento de Deus para que hoje essa igreja estivesse onde ela está. E eu fiquei muito feliz de ter aqui a família pastoral, né, a pastora Neuza, a esposa dele, a sua filha, a pastora Cláudia, né, o Anderson. Ele já pregou aqui muitas vezes, aquele rapaz que estava ao lado do pastor Vilaça, pregou muitas vezes aqui e também nos acampamentos. O Anderson também é nosso parceirão. Esteve todo mundo aqui hoje pela manhã, que coisa linda. O almoço foi muito gostoso. A pastora Neuza falou que o pastor Vilaça há muito tempo não comia direito, e hoje ele comeu e repetiu, né? E ela ficou assim impressionada. Acho que ele também está com Alzheimer, não sei se vocês perceberam, ele está com Alzheimer já bem avançado. Mas hoje, de uma forma miraculosa, ele não apresentou nenhum devaneio, estava totalmente perfeito, em seu juízo perfeito. Disse ela que ele acordou de manhã cedo, se arrumando, e disse: vamos para São Sebastião. Ela falou que geralmente ele acorda muito desorientado, por causa da medicação, por causa do sono, ele não sabe onde é que está e tal, mas hoje ele sabia onde estava e sabia o que queria, né? Vamos lá para São Sebastião. Então ele, em nenhum momento, né, ele perdeu o sentido, e pelo contrário, lúcido, conversei com ele, e ele deu a entender tudo, fez o nosso encerramento do culto aqui, perfeito, e está querendo vir pregar aqui, em nome de Jesus. Eu creio na cura dele, né? E o Senhor vai estar curando. Nós temos até um projeto de Deus, e quero que os irmãos já vão orando, que o pastor Vilaça, ele tem um sonho de ser consagrado ao apostolado. E eu gostaria muito de dar esse presente para o pastor Vilaça, de repente consagrando aqui nessa igreja ao seu apostolado. E temos o nosso apóstolo, né? E é um desejo dele, e ele quer falar muito comigo sobre relação a isso, e eu estou ao inteiro dispor dele para nós, como igreja, impomos as mãos e trazer, antes mesmo dele ir para a glória, né, o seu apostolado. Porque é um verdadeiro apóstolo aquele homem. Ele foi fundador de igrejas em muitos lugares que esteve, um homem que sempre dedicou a vida inteirinha ao Senhor. Desde cedo ele foi consagrado ao ministério pastoral, abriu muitos trabalhos, dirigiu muitas igrejas, e agora já está, né, bem avançado em idade, mas está firme. Vocês perceberam aqui que ele está lendo livros e está querendo pregar, né, sobre a glória de Deus, sobre a igreja. E ele muito me falou: eu estou preparando um estudo para trazer à igreja. Eu falei: amém, glória a Deus, pastor. Então é uma pessoa que realmente não se deixou se levar e está sempre ali disposto a divulgar a palavra de Deus até o último dia da vida dele. Então, não sei se isso vai acontecer, mas surgiu essa ideia e eu dou total apoio, né, para que nós possamos consagrá-lo ao nosso apostolado, né? E essa igreja é ministério apostólico. O meu ainda está um pouquinho longe. Eu creio que o Senhor tem muito ainda que ministrar na minha vida para chegar a título dessa envergadura. Mas a gente pode, por que não, né, consagrá-lo ao nosso apostolado, e eu creio que de repente teremos o nosso apóstolo, nosso veinho, como eu chamo ele, né, pastor Vilaça, muito carinhoso, muito gente de Deus mesmo, ele e toda a sua família, e eu fiquei muito grato de tê-lo aqui. Amém, queridos? Então, as mãos que prepararam essa refeição maravilhosa, muito gostosa, muito obrigado. Aqueles que trabalharam com afinco. Não posso citar nomes, que não eu vou ser injusto, né? Mas eu vejo pessoas com tanto esmero, com tanto carinho, com tanta dedicação, né, que eu me sinto orgulhoso e fico: Senhor, obrigado por membros tão ativos, tão desprendidos, às vezes larga os seus afazeres para estar trabalhando na igreja, para que essa festa fosse linda,
E com certeza foi linda, linda, linda de Deus, e eu fico muito feliz nessa comemoração dos nossos 22 aninhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje é um culto de ceia, e eu preparei um texto que é bem conhecido, que depois vocês vão entender o que significa e por que tem a ver hoje com a manancial e com a ceia do Senhor. Livro de Ruth, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ia de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses. Também tu volta após sua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes, nem me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu o quê? Ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido.
Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Pai, nós estamos diante de Ti, diante desta palavra. Eu sei que ela tem segredos, que somente os Teus íntimos são revelados. E nós somos os Teus íntimos, nós estamos aqui mediante uma unção, uma presença, sacrifícios, adoração, e principalmente temos o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, que nos capacita a sermos aprovados por Ti, para que os Teus segredos sejam revelados aqui. E que pela Tua misericórdia, nada se perca do que for falado, tudo que vem do Senhor encontre lugar nos nossos corações. E neste culto em que estamos encerrando essas festividades do nosso 22º aniversário, que o Senhor feche com uma chave de ouro esse momento de comemoração, trazendo-nos uma palavra poderosa, uma palavra que mexa com as nossas vidas, mas que, acima de tudo, alimente o nosso homem interior. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Nós te agradecemos pelos Teus anjos aqui conosco, pela unção do Teu Espírito, e que eles colaborem para que nenhuma palavra, nenhuma gota da Tua unção se perca nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, é um texto bem conhecido e, com certeza, muitos já leram. É um livro bem curtinho, né? Quem fala que nunca leu a Bíblia, podia ler Rute, né? 4 capítulos, e você já praticamente lê Rute inteirinho, né? E essa história bem cravado ali no meio da Bíblia, entre Juízes e Samuel, tem essa história de Rute. A Bíblia diz aqui no comecinho que foi no tempo dos juízes. Ainda, alguns historiadores dizem que foi naquela época onde os juízes eram colocados na terra, né? E essa época que eles acham que foi na época de Gideão. E todo mundo sabe que na época dos juízes, o povo de Israel passava um tempo ali sob a orientação daquele juiz que o Senhor dava sobre a terra, para que aquele juiz orientasse o povo a andar nos caminhos do Senhor. E posteriormente, quando o juiz morria, esse intervalo entre Deus mandar o outro, o povo se corrompia. E uma das formas que Deus encontrava de punir o povo de Deus era tirar o pão, tirar o alimento. Para que quando o alimento ficasse escasso, aquele povo se voltava então para Deus, clamava ao Senhor, o Senhor então respondia mandando um líder, mandando um juiz, e voltava então aos caminhos do Senhor. Então, alguns historiadores creem que essa época foi exatamente na época de Gideão, como vocês conhecem a história de Gideão, né? Que os amalequitas davam contra os midianitas, davam contra a cidade de Israel e tiravam todo o alimento. E foi justamente numa dessas crises que Israel estava passando por carência de pão, que esta família de Noemi, Elimeleque, Quilion e Malom estavam lá e resolveram sair de Belém. E aconteceu uma tragédia, né? Eu creio que essa tragédia foi uma resposta de Deus para esta família, que na hora do aperto não é a fuga que é a saída, mas sim um arrependimento, mas sim a busca do Senhor para que o Senhor supra a sua necessidade. E o texto aqui diz que logo depois que eles saíram ali de Belém, aconteceu a primeira tragédia, como se fosse o primeiro aviso. O marido de Noemi morreu, que era Elimeleque. Logo depois que elas saíram, a Bíblia dá a entender que eles saíram de Belém e o marido dela então morreu. Era um sinal, era o Senhor mostrando: você não fez a atitude correta, volta para Belém. E querido, sabe o que significa o nome Belém? Casa do pão. Belém significa casa do pão. Estava faltando pão na casa do pão. E essa falta de pão na casa do pão era justamente o Senhor dando a entender
que, ô casa do pão, se você quer pão, então me busque, que eu vou fazer com que você nunca falte pão. E é interessante que essa questão do pão é uma coisa tão séria na Bíblia que, quando o Senhor instituiu ali o tabernáculo e posteriormente o templo de Salomão, ele exigia que nesse templo tivesse o pão da preposição. E que isso teria que ser feito todo dia, no final do dia o sacerdote trocava aquele pão, tirava aquele pão e botava outro fresquinho. Quem ia, por exemplo, para o templo e tinha acesso ali ao santo lugar, tinha sempre um pão fresquinho. E eu achei interessante que esse pão da preposição, ele tem alguns significados, ou da proposição, melhor falando. Primeiro, é o pão da presença, pão da revelação, pão da manifestação. Então tinha esses três significados. Aquele pão representava a presença de Deus, aquele pão representava a revelação de Deus, e aquele pão manifestava a manifestação de Deus. Onde tinha pão, a presença de Deus estava ali manifesta. Olha que coisa interessante, né? Geralmente Deus se manifesta através da alimentação. Se você hoje está bem alimentado, Deus tem sido fiel com você. É por isso que nós, como cristãos, temos o hábito de, antes das refeições, fazemos o quê? Agradecemos, né? Porque o pão representa a providência de Deus para as nossas vidas. Posteriormente, quando Jesus se manifestou a esta terra, ele disse que era o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quer dizer, eu sou o seu alimento. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive eternamente. Eu sou o pão que desceu do céu. Então, querido, na Bíblia você vai ver que o pão tem uma simbologia muito forte. Pão, presença de Deus. E Deus exigia que no templo tivesse ali um pão fresquinho todo dia. Todo dia. Inclusive Davi comeu desse pão quando estava fugindo ali de Saul e chegou lá diante do sacerdote, não tinha outro pão, e esse pão havia sido tirado do altar. E Davi, então, no templo, participou deste pão. E Jesus depois referiu-se a ele: olha, Davi comeu de um pão que só era permitido aos sacerdotes. Então, há um símbolo muito forte. E hoje, o nosso pão de cada dia é quem? Jesus. A igreja representa o pão. A igreja representa Jesus e a igreja representa o pão vivo que desceu do céu. E quem se alimenta deste pão, por este pão viverá. Jesus um dia disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então você se alimenta de Jesus. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Você está se alimentando do pão que desce do céu. Você está se alimentando de Jesus, está se alimentando da palavra que desce do céu. E Jesus disse: aquele que se alimenta de mim jamais terá fome, e aquele que tem fé em mim jamais terá sede. Então Jesus é esse pão vivo. E Belém, a cidade que Jesus nasceu, né, chamava o quê? Casa do Pão. Então há uma simbologia: em Belém nasceu Jesus, o pão nasceu do pão. Então Jesus nasceu em Belém, justamente a casa do pão. Mas há essa história aqui que é trágica, mas tem um final feliz. Não deixa de ser trágica, por ter um final feliz, que poderia não ser trágica. Mas é trágica, mas tem um final feliz. Que um dia uma família que estava na casa do pão, resolveu sair da casa do pão, porque o Senhor estava punindo esta casa, porque não estava andando nos seus caminhos. Com certeza não foi, não sei quantos saíram. Aqui tem a história de Noemi, de Elimeleque. Não sei se só eles saíram, mas com certeza os que saíram tiveram consequências gravíssimas. E os que ficaram, o Senhor um dia renovou a aliança e voltou a ter pão na casa do pão. E quando eles resolveram sair, o Senhor deixou bem claro: se não há pão na casa do pão, vamos procurar para o dono da casa e perguntar por que na casa não tem pão.
E o Senhor então vai chegar para você e diz: sabe por que está faltando pão na casa do pão? É porque você não tem andado com a inteireza de coração, não tem andado em fidelidade diante de mim. Sabe aquele momento em que você vem para a igreja e às vezes está com a vida fora dos caminhos do Senhor, e você vem, ouve a palavra e a palavra não te alimenta, porque você está em rebelião com Deus, você está com sua vida fora dos caminhos do Senhor e você não quer consertar a sua vida, e você então pensa assim: eu não vou mais para a igreja porque eu vou lá e não me alimento. O problema não está na igreja que está dando o pão, é você que não tem a capacidade de se alimentar por causa da rebeldia ou por causa do pecado em que você está fazendo. Eu louvo ao Senhor que o Senhor já não pune uma igreja inteira, Ele pune apenas as pessoas que estão fora do caminho. Eu particularmente, eu acho que uma das coisas trágicas é você chegar numa igreja como essa, como por exemplo hoje pela manhã, uma presença de Deus gostosa, e você ficar sem receber o seu pão. Você chegar numa igreja avivada, mas se sentir de plástico, se sentir sem emoção, sem sentir a presença de Deus. É terrível. É algo assim desastroso. Mesmo que você venha na casa do pão, mas não consegue alimentar-se do pão, porque o pão que é ministrado aqui é um pão espiritual, e você tem que ter no mínimo um coração receptível para receber este alimento. Então a saída não é dizer: eu não vou mais para a igreja porque eu não estou me alimentando. Porque, querido, Moabe não é a tua saída. Ir para Moabe não é solução. Moabe, os moabitas, eram inimigos de Israel. Os moabitas naquela época, de um certo modo, guerreavam contra Israel. Não é saindo da igreja e indo para a casa do inimigo que você vai se alimentar lá. O que você vai achar saindo da igreja e indo para o mundo? Pergunta para Noemi. Pergunta para ela: Noemi, como é que é sair da casa do pão e ir para Moabe? Pergunte para Noemi. É interessante que ela disse uma coisa interessante: estava passando fome, entre aspas, na casa de Deus, mas quando ela voltou, ela disse: saí daqui o quê? Ditosa. Como é que ela achou que estava ruim, né? Olha só, versículo 21, 1:21. Ditosa parti. Então por que partiu se estava ditosa? Se estava cheia de bênção? Por quê? Estava ruim, mas estava com o marido e estava com os filhos. Estava ruim na casa de Deus, não quer dizer que sair da casa de Deus é solução. Se está ruim na casa de Deus, pergunta para Deus, que é o dono da casa: Senhor, o que está acontecendo comigo, porque eu não estou conseguindo me alimentar? Não é simples, querido. Mas sabe por que às vezes nós não perguntamos para Deus o que está acontecendo? Porque nós sabemos, né? Se eu não estou me alimentando na casa de Deus, o que está acontecendo? Será que está faltando pão na casa do pão? É claro que não. É só você olhar muitas vezes para o vizinho está empanturrado, está cheio de pão, né? Cheio de alimento. Né? Hoje, pela manhã, com certeza, se perguntar o que aconteceu aqui, as pessoas vão dizer: tremendo. Outros podem dizer: normal. Não foi normal, não, querido. Houve uma presença de Deus aqui sobrenatural nesse lugar. Uma presença de Deus sobrenatural. Isso quer dizer que se você ficou com fome, você ficou com fome numa casa cheia de pão. Porque agora o pão, ele é espiritual. E somente aqueles que estão em sintonia, em harmonia com o dono da casa de pão, é que se alimenta do pão na casa do pão. E tem uma coisa que eu sempre tenho orado ao Senhor: o Senhor não nos deixa faltar pão nessa igreja, para que pelo menos aqueles que vierem famintos possam se alimentar. E Noemi está aqui para nos dar um exemplo. O que é sair da casa do pão? O que é sair de Belém? Casa do pão. Foi para o mundo. Foi para Moabe. Quando ela botou o pé em Moabe, seu marido morreu. E às vezes, mesmo com todos os sintomas, não,
é normal, não foi porque eu saí. Meu marido morreu, não é porque eu saí, acho que foi coincidência. Aí Deus matou o primeiro filho. É coincidência, matou o terceiro. A ponto de ficar só ela, as suas 2 noras, sem nenhum filho. E quando ela está lá no mundo, está lá em Moabe, sem marido, sem filho e sem nada, o que ela ouve? Noemi, tem pão na casa do pão. É simples assim. Querido, quando você está no mundo sofrendo, pisado pelas trevas, pelo diabo, e sente saudade da paz, existe paz na casa da paz. No mundo não tem paz, no mundo não tem alimento, no mundo não tem nada para você. Pergunta para Noemi, e ela vai te dizer que não pode, não é porque se a casa do pão está com escassez, ela mesma reconheceu, está escasso, mesmo assim ainda sou ditosa. Sabe, às vezes você pode estar na casa de Deus ainda recebendo um aperto de Deus, mas acredite, o aperto de Deus ainda é melhor do que o aperto do diabo. É como a própria palavra de Deus diz, há uma tristeza em Deus e há uma tristeza do mundo. A tristeza de Deus produz arrependimento e a tristeza do mundo produz a morte. Às vezes Deus nos aperta, mas sabe por que Ele nos aperta? Porque Ele quer o melhor de nós. Ele quer que nós nos consertemos, Ele quer que nós mudemos nossa vida, Ele quer que nós trabalhemos a nossa vida espiritual. Ele quer que nós nos esmeremos para oferecermos para Ele o melhor das nossas vidas. E há momentos que Ele aperta mesmo. E igreja boa é uma igreja que aperta, para que não deixe folga para você, para que não deixe folga para o diabo usar a tua vida. Então há momentos que o Senhor pune mesmo, há momentos que o Senhor aperta nossas vidas, há uma certa escassez. Às vezes você está dentro da igreja e você sente a escassez, mas teu marido está aí, os teus filhos estão aí, e como a própria Noemi disse, saí ditosa. E com toda certeza as pessoas que saem da igreja e voltam para o mundo, e quando estão no mundo, pensam assim, que época boa quando eu estava lá adorando a Deus, estava ali chorando no altar, que saudade. Será que tem alguém aqui que um dia já aconteceu isso? Às vezes você está lá, com aquele filho pródigo, e disse, quantas vezes na casa do meu pai havia tanta fartura, e eu aqui padeço fome. Querido, a pior fome é aquela fome de Deus. Às vezes quando você está lá no mundo, tem todos os prazeres do mundo, tem todas as águas do mundo, a alimentação do mundo, que Jesus disse que aquela água torna a ter sede, aquela comida do mundo torna a ter fome. E às vezes você está lá no mundo, empanturrado do mundo, e percebe que o mundo não te satisfaz. O mundo não mata a tua fome, o mundo não mata a tua sede, por mais que você se enche do mundo, come coisas do mundo, e está sempre com fome. Noemi caiu em si. Quase tarde demais. Qual era o quarto passo? O primeiro passo é Elimeleque, segundo Malom, depois Quilion. E qual era o outro passo? Noemi. Então essa história é quase sem volta. Quase sem volta. Mas Noemi, ali em Moabe, ela recebe a notícia. Ô Noemi, tem pão na casa do pão. E ela então, apesar dos pesares, ela era uma mulher de Deus. Apesar dos pesares, ela tinha a linhagem de Deus no seu coração, ela tinha uma aliança, porque o povo dela tinha uma aliança com Deus. E eu percebo aqui nas entrelinhas desse texto que eles falaram do Deus de Israel para Noemi e para Orfa, a ponto de que quando os maridos morreram, elas não queriam largar Noemi, porque sabia que ela tinha algo de Deus. E olha o que disse Ruth,
Olha o que disse Ruth. Não peça que eu te deixe, nem te obrigues, porque onde quiser que pousares, eu pousarei eu, e o teu Deus é o meu Deus. E ela falou o seguinte, versículo 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o... Então ela já reconhecia Deus como Senhor. Faça-me o Senhor. Isso quer dizer que ela já se referia a Deus como alguém que influenciava na sua vida. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Então ela já reconhecia Deus como Senhor. Isso quer dizer que mesmo Noemi, afastada do povo de Deus, afastada da casa do pão, ela foi instrumento de Deus para falar de Deus para uma estrangeira, uma moabita. E as duas reconheceram que Noemi tinha um conhecimento de Deus e elas tinham sede deste Deus. Olha que coisa! Eu já dei aqui meu testemunho que eu fui ganho para Jesus por uma mulher desviada. Te encontramos no mundo. Hoje eu sou fruto de uma pessoa que estava desviada. E um dia, para minha surpresa, ela chegou e disse: eu já fui crente, estou afastada dos caminhos do Senhor. E eu olhei assim, assustado. E foi essa mulher que me levou para a igreja. A pessoa está lá no mundo. Imagina aquele filho pródigo que está lá, comendo comida de porcos. E um dia disse: meu Deus, na casa do meu pai tem tanta comida. O menor dos servos do meu pai é muito bem alimentado, e eu aqui, filho dele, padeço fome. Isso quer dizer que Deus nunca te abandona. E antes que seja tarde demais, o Espírito Santo vai lá no mundão em que você está e disse: filho, volte a pão, na casa do pão. Volte, filho, volte, filha. E quantos ainda em tempo, volta para a casa do Senhor? E ali, uma delas queria, as duas, diz o texto que quando Noemi falou para elas voltarem, o que elas fizeram? Choraram, olha o versículo 14, choraram em voz alta. Ali está também no versículo 9, elas porém choraram em alta voz. Isso quer dizer que mesmo eles estando fora do território de Deus, que era Belém, eles tinham conseguido, não só Noemi, como seu marido e os seus filhos, falado do Senhor para aquelas mulheres. E sabe, querido, essas mulheres, mesmo sendo moabitas, mesmo sendo um povo inimigo, entre aspas, do povo de Deus, ouviram falar que o Senhor era Senhor. De desviados. Tem muitos desviados que conseguem até ganhar Jesus, outras pessoas desviadas. E o amor de Deus tocou no coração destas mulheres moabitas. Mas uma delas, devido à insistência de Noemi: não, minha filha, volte. Olha que Noemi disse aqui, olha, faça como, versículo 15, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e a quem mais? Aos seus deuses. Noemi podia ter levado as duas, né? Mas disse, ele voltou para o... Noemi sabia que a sua nora estaria voltando para os seus deuses. E com isso, insistiu também que Ruth voltasse. Aí Ruth disse essa frase linda, maravilhosa, que hoje está escrito na Bíblia, que com certeza, para mim, é um dos compromissos mais sérios que se faz com outro ser humano. E disse, olha, não peça que eu te deixes, não me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Agora imagina isso de uma moabita que não conhecia nada de Deus.
E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, faça-me o Senhor. Ela já reconhecia Deus como seu Senhor. O que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Querido, essa frase desta moabita fez com que o Senhor se dignasse tanto com ela, tivesse dignidade, tanto com ela, tanto amor, que colocou ela na linhagem de Jesus. Essa moabita entrou na linhagem de Jesus. Que coisa tremenda. Olha, quando fazemos coisas extraordinárias, sempre Deus nos trata de uma forma extraordinariamente. Sempre quando agimos de uma forma, esse amor de Ruth pela sua sogra, e consequentemente também pelo Senhor, porque ela demonstrava que estava seguindo a sua sogra por causa do Senhor. Porque a sua sogra, mesmo longe de Belém, ela ainda se lembrava do Senhor. E a decisão de voltar, com certeza, foi o Espírito Santo de Deus que disse: volta, minha filha. A única forma de achar pão é na casa do pão. Não tem como achar pão em outro lugar, a não ser na casa do pão. E Noemi, então, resolve voltar. E quando chega lá, encontra a casa do pão como? Cheia de pão. E todos trataram com muito carinho. Geralmente o diabo visita essas pessoas que estão fora do mundo, que estão fora da igreja, desculpa, que estão fora da igreja no mundo, dizem: não volta lá não, porque o pessoal vai ficar... Não é isso que o diabo fala? O pessoal vai ficar te cobrando. Por que você saiu? Isso é mentira do diabo. Porque quando você volta, você causa festa, alegria. Quando um pecador se converte, o que a igreja faz quando essa pessoa chega? Voltou, né? É assim que a igreja faz? Não, querido, ela abraça essa pessoa: seja bem-vindo, voltou à casa do Senhor. O que o pai disse para o pródigo? O filho pródigo: bonitão, saiu daqui numa boa, agora está voltando, né? Foi isso que ele fez? Querido, isso é mentira do diabo. As pessoas que estão no mundo dizem: eu não vou voltar para a igreja não serei julgado pela igreja, a igreja vai ficar pegando no meu pé, ou sei lá o que. Não, querido, volta que vamos fazer uma festa. Quem estiver afastado do Senhor, volte. Noemi, quando chegou, a cidade inteira, o que aconteceu com a cidade inteira quando voltou Noemi? Então ambas voltaram, e quando chegaram em Belém, versículo 19, sucedeu que chegaram ali toda a cidade, não foi só uma pessoa não, querido. Olha o versículo 19: toda a cidade se comoveu por causa dela e diziam: não é essa Noemi? O que significa Noemi? A bela, a amigável, a abençoada. Noemi significa isso. E ela nunca deixou de ser bela, de ser abençoada. Noemi significa isso. E quando o pessoal chegou: Noemi, você é abençoada. E ela disse: eu sou abençoada, eu saí daqui ditosa, estou voltando sem marido, sem filhos. Me chama Mara, quer dizer, amarga, né? Não, o Senhor estava dizendo que o nome dela continuaria Noemi, continuaria sendo amigável, bem-aventurada Noemi. E ali o Senhor tratou de salvar Noemi, e deu a Ruth um marido, e esse marido gerou um filho, que foi o neto, né, da Noemi, e ela então teve uma velhice saudável, né, e dessa linhagem dela veio o Messias, veio Davi, e de Davi em diante. Ruth foi a bisavó de Davi. Ruth foi a bisavó de Davi. E queridos, que história! Será que tem alguma coisa a ver com hoje, conosco? Quantas pessoas saem da casa do pão? Quantas pessoas saem da igreja porque acham que a igreja não está me alimentando mais? Não, eu vou sair dessa igreja que eu não me sinto alimentado. Será que o problema está em não ter alimento na casa do pão? Será que hoje Jesus não me alimenta? Se Ele falou que é o pão vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo.
Jesus é pão hoje, Jesus alimenta. Jesus hoje satisfaz a tua fome. E se você vem para a igreja e não se alimenta, o problema está em Jesus? Ou tem alguma coisa na sua vida que Deus quer mudar? Ou tem alguma coisa no seu proceder que Deus quer tirar? Às vezes você quer chegar aqui e quer se derramar na presença do Senhor, e isso não acontece. Será que o problema está na igreja ou está em você que não está andando nos caminhos do Senhor? Que o Senhor, mesma coisa de antigamente, Ele muitas vezes nos pune tirando o nosso pão. E às vezes você olha para as pessoas do seu lado, se alimentando de Jesus, se alimentando do pão vivo, e você padecendo fome. É hora de ir para o altar do Senhor e dizer: Senhor, por que eu não estou recebendo mais de Ti? Por que quando eu chego na igreja, eu não consigo me alimentar? Eu não consigo mais sentir aquele primeiro amor, não consigo mais sentir aquela alegria. É simples! Você saiu dos caminhos do Senhor. E o Senhor faz essa maravilha, querido. Não tem coisa mais tremenda de Deus, é Ele tirar esse pão. Sabe por quê? Para que você não pense que as coisas estão bem. Porque se Ele continuar te alimentando, você vai achar que está tudo bem. E se está tudo bem, você não tem que mudar nada. Mas quando de repente você vem para a igreja e não se alimenta, não está faltando pão na casa do pão. Está faltando alguma coisa em você que não está sendo alimentado. E a saída não é ir para Moabe. Querido, a Bíblia diz que o diabo vem para fazer 3 coisas. Ainda bem que todo mundo sabe de cor, né? Roubar, matar e destruir. 3 coisas que o diabo faz para quem vai para Moabe. Ruth demorou tempo demais em Moabe. Acho que no dia que o marido dela morresse, ela tinha que voltar imediatamente e dizer: Senhor, pequei. Continuou, insistiu, e as coisas foram piorando. Mas, como eu disse, é uma tragédia que tem um final feliz. Ainda teve chance de salvar uma pessoa, e não só uma, mas ela resgatou alguém de fora. Uma moabita entrou na linhagem de Jesus. Alguém de fora recebeu Jesus, recebeu Deus, e assim ele pôde estar. Eu estou falando de Jesus como uma analogia para a igreja. Trouxe para a casa do pão. E ali então ela teve uma velhice ditosa, uma velhice abençoada, uma velhice na presença de Deus, porque no último suspiro de vida ela se lembrou de Deus. Eu não sei quantos estão aqui que talvez estejam na mesma situação de Noemi, por não se sentir alimentado na casa do pão, resolveu ir procurar pão lá fora. Lá fora não tem pão. Lá fora você come o pão que o diabo amassou. Amém, querido? Aqui você come o pão que amassa o diabo. É diferente. Lá você come o pão que o diabo amassou, e aqui você come esse pão aqui. Ele amassa o diabo. O pão vivo que pisa na cabeça da serpente. Então, se você está comendo o pão que o diabo amassou, está na hora de comer um pão que amassa o diabo. Vem aqui e se alimente de Jesus, que você vai ver o diabo destronar. Deus destronar o diabo na sua família. Deus destronar todo o principado que está na sua família, toda maldição de separação, toda maldição de drogas. Tem algumas pessoas que afastam da igreja, afastam os filhos da igreja, depois ficam assustados porque os filhos vão para as drogas, o casamento se perde, o cônjuge se perde. E pensa assim: por que aconteceu isso comigo? Ô querido, se você sai da proteção de Deus, o que você acha que tem lá fora? O que você acha que tem em Moabe? Não saia da casa do pão. Se está escasso, procura para saber o dono da padaria.
Senhor, por que eu não estou me alimentando? Se tiver coragem, porque Ele diz. Se você perguntar para o Senhor, Senhor, por que eu vou para a igreja e não consigo sair alimentado? Se você perguntar, o dono da casa vai dizer, se você quer ser farto de pão, tira isso da tua vida. E queridos, a Manancial está aqui em São Sebastião, para isso. Nossos 22 anos, eu quero encerrar essa palavra do nosso aniversário dizendo, tem pão na casa do pão. E se tem chance de você se alimentar, é na casa do pão, não é saindo da casa do pão, não é saindo de Belém que você vai achar socorro para a sua vida. Fique, conserte-se com Deus, se arrependa dos seus pecados e passe a se alimentar enquanto o pão está vindo. Como eu preguei domingo passado, Jesus disse, eu sou a luz, ande na luz enquanto a luz está no mundo. Ainda há pão na casa do pão. E eu quero fazer um apelo para você. Se você andou afastado dos caminhos do Senhor, ou se você está hoje faminto, sentindo que está faltando alguma coisa na sua vida, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão vivo. Quem come do pão vivo não passa fome. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Querido, está na hora de você se alimentar deste pão. Feche os teus olhos um minutinho, eu vou estar orando por você. Pai, que bom que podemos ver exemplos na Bíblia do que é se afastar de Ti, do que é se afastar da Tua presença, do que é abandonar a casa do pão. Se tem escassez na casa do pão, não é porque está faltando pão, é porque às vezes não temos boca para alimentar deste pão. Senhor, que possamos saber por que não estamos comendo este pão. E se alguém aqui faminto, como o Senhor disse, quem tem fome, vem a mim, quem tem sede, vem a mim e beba. E eu sei que mais uma vez o Senhor está aqui, nesta noite, nesta igreja, para dizer para os famintos, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que comer deste pão viverá eternamente. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Querido, se você está nessa situação, se você hoje tem fome, eu quero te convidar a você a se alimentar do pão vivo, se alimentar de Jesus. E você está no lugar certo, você está na casa do pão. Você está na casa do pão para se alimentar do pão vivo, que tira a tua fome, que tira a tua sede. Que nessa noite o Senhor possa te saciar. Que nessa noite o Senhor possa ser o teu alimento. Daqui a pouco, de uma forma representativa, nós estaremos comendo desse pão e bebendo também desse cálice, representando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Isso que vamos fazer hoje é só para te lembrar que Jesus é o teu pão, Jesus é o teu alimento. Não tem saciedade no mundo, não tem. Você jamais será saciado no mundo, jamais. Além de você não se saciar no mundo, o mundo ainda te mata. O mundo ainda te rouba aquele pouco que você recebeu do Senhor. Noemi depois reconheceu que enquanto ela estava na casa do Senhor, na casa do pão, ela era uma mulher ditosa. Isso quer dizer uma mulher abençoada, uma mulher próspera. Ela sabia que enquanto estava na casa do Senhor, mesmo sentindo falta de pão, ela ainda era uma mulher ditosa. Então, se você se afastou dos caminhos do Senhor, se você se afastou de Deus, se você foi também para Moabe, está na hora de voltar para Belém, está na hora de voltar para a casa do pão,
Está na hora de voltar para aquele único que pode te alimentar, que pode te sustentar, que pode estender a mão para você e diga: vinde, bendito do meu Pai, vem para o descanso do teu Senhor. Você que está cansado de ser massacrado pelo diabo, você que tem se alimentado, como eu disse agora, do pão que o diabo amassou, está na hora de você se alimentar do pão que pode amassar o diabo. Quem tem que ser amassado é o diabo. E está aqui o pão vivo que pisa na cabeça da serpente. Está aqui o pão vivo que pisa na cabeça do diabo e esmaga. Jesus veio para esmagar a cabeça do diabo. E quando você vai até Jesus, nunca mais você vai comer o pão que o diabo amassou. Nunca mais. E você encontrará segurança, encontrará paz, encontrará alimento, encontrará sustento. E você pode perguntar: pastor, o que devo fazer para me alimentar? É simples, basta dizer: Jesus, pão vivo que desceu do céu, mata a minha fome, mata a minha sede. Jesus, como disse aquele cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia da minha vida. Jesus, me socorre. E hoje mesmo Ele vai estender as mãos e vai dizer: vem, filho, eu sou o teu sustento, eu sou a tua luz, eu sou o teu pão, eu sou a tua água, eu sou a razão da tua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, está aí uma oportunidade de começar uma vida nova com Deus. Está na hora de voltar para Belém antes que seja tarde demais. Se Noemi tivesse ficado um pouquinho mais, a próxima vítima era ela mesma, porque foi o seu marido e foi os seus 2 filhos. Mas deu tempo ainda de salvar. Deu tempo ainda, assim como o Senhor está dizendo para você nessa noite: ainda é tempo, ainda é tempo. O diabo não brinca de ser diabo, o diabo não brinca de ser diabo, e quando ele mete a mão na sua vida, ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas é hora de sair das garras do diabo. É hora de sair de Moabe e vir para Belém. Se tem alguém aqui que sabe que Deus está falando com ele, que sabe que tem que voltar, se há alguém aqui que teve a mesma notícia como Noemi teve, que há pão na casa do pão, e resolve voltar, está na hora. Eu quero que você levante a sua mão e diga: eu sou esta pessoa, eu quero voltar, eu quero me alimentar de Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus de novo cuidando de mim, eu quero Jesus tratando de mim, eu quero ter minha vida saciada de novo, eu quero ser alimentado de novo. Eu sei que é um culto de festa, é um culto de ceia, mas também é um culto de libertação, é um culto de cura. É hora de você se livrar das amarras do diabo, é hora de você se livrar das trevas, é hora de você se livrar da opressão, é hora de você se reconciliar com o Senhor. Se tem alguém aqui, eu gostaria que você levantasse a sua mão ou viesse aqui à frente. Se você quiser, nós podemos orar hoje, te apresentar a Jesus e dizer: Senhor, salva esta vida, restaura. Há pão aqui, muito mais do que pão físico, há pão vivo dos céus. E há pessoas aqui que eu sei que Deus tem um propósito, mas enquanto não tomar uma decisão, a sua vida pode estar amarrada,
a sua vida pode estar presa a uma situação desastrosa. Enquanto nós cantamos esse cântico e você decidir, você pode levantar sua mão, ou você pode vir aqui à frente, que Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história, como deu tempo para Noemi. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto falta da sua voz, Aleluia. me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Aleluia. Eu quero convidar a pastora Vani para estar aqui conosco. E quero convidar também o nosso corpo diaconal para estar aqui, para realizarmos o ato simbólico mais importante das nossas vidas que o Senhor deixou, que é a ceia do Senhor. Quando nos alimentamos deste pão, nós lembramos que Ele é o pão vivo, que partiu o seu corpo para que tivéssemos vida. Você que é servo do Senhor e está com sua vida diante do altar do Senhor, mesmo que pertença a outro ministério, você é convidado para estar participando dessa mesa. Essa mesa é a mesa do Senhor. E essa mesa, o que vamos fazer aqui nesta mesa foi o Senhor Jesus que disse que deveríamos fazer isso em memória dele. Todas as vezes que comermos este pão e bebermos esse cálice, faríamos em memória dele. A Bíblia diz que você não pode comer indignamente. A Bíblia diz que você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu gostaria que nesse momento você tivesse essa oportunidade. A Bíblia não diz para você não comer, ela diz para você se arrepender. Quando você não se arrepende, aí você está fazendo uma opção de não participar da mesa porque prefere o pecado. Mas se nessa noite o Senhor te convence, o Espírito Santo te convence, Ele não diz para você se abster, ele diz para você se abster do pecado. Arrependa-se e assim coma, disse o apóstolo Paulo. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos um minutinho, apresente sua vida diante do altar do Senhor, curve sua cabeça. Se o Espírito Santo te acusa de alguma coisa ou te lembra de alguma coisa, pede perdão. Pede perdão, reconcilia com Ele. E a Bíblia diz que se você se arrepender genuinamente, você é apto para participar dessa mesa. Você é apto para participar.
da mesa do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos, Senhor, pelo pão que representa o seu corpo entregue por nós naquela cruz, na cruz do Calvário. Em nosso lugar o Senhor morreu. Que nós possamos lembrar sempre, todos os dias, deste pleno sacrifício. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estar aqui essa noite. Obrigado por me permitir participar dessa mesa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de cada um que está aqui, por esse ministério. Deus, que esse vinho sirva para nos transformar, Senhor. Que Ele venha nos lavar verdadeiramente, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Jesus, aleluia. Jesus é o pão vivo. É o pão vivo que desceu dos céus.
Aleluia, como uma estratégia de Deus. Agora que nós estamos transmitindo o nosso culto ao vivo, né, eu gostaria de convidar as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo em casa, que tem esses mesmos elementos, que tem pão em casa, que também tem um suco de uva em casa. Eu gostaria que essas pessoas que estão em casa, que também participassem dessa ceia. O Senhor está aqui, o Senhor está aí, onde quer que você esteja, até mesmo do outro lado do mundo. Tem pessoas que estão lá em Portugal, em outros lugares, estão também participando desse culto. O Senhor está aí também, onde você estiver. Então, nesse momento, eu quero convidar as pessoas que estão em casa, que querem participar dessa ceia do Senhor. É a mesma coisa. Se você tem pão em casa, se você tem suco de uva em casa, eu gostaria que você fosse lá pegar, lá onde você está, e se apresente diante do altar do Senhor e também participe desta mesa. Nós vamos dar só esse intervalinho, que essa estratégia o Senhor me deu agora. Eu creio que é do Senhor isso. Dá um tempo para você ir lá e vamos cantar mais um refrão desse cântico, enquanto essa pessoa pode ir lá providenciar qualquer pão que você tiver em casa. É válido. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Você que está aqui, adore o Senhor. Aleluia. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua é o nome de Jesus. Quando você está dizendo Yeshua, você está dizendo Jesus. Diga Jesus de novo, Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Aleluia, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que na noite em que o Senhor foi traído, ali reunido com os seus discípulos, naquele cenáculo semelhante a esse aqui, em determinado momento ele pegou o pão e partiu esse pão e disse: isto é o meu corpo que será partido e entregue por vós. Depois ele passou aos seus discípulos e disse: coma dele.
comei deste pão em memória de mim. Comamos todos, inclusive em casa também, coma este pão em memória do Senhor Jesus. Diz ainda a palavra do Senhor, que depois de ter ceado, comido o pão, ele pegou o cálice nas suas mãos e diz a Bíblia que ele deu graças novamente. Em seguida, ele passou esse cálice aos seus discípulos, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Eu gostaria que você trocasse o cálice com o irmão que está do lado, representando essa renovação do Senhor. Renovação com o corpo de Cristo, o irmão que está do lado. Já está completo. E o Senhor Jesus trocou com o irmão que está do lado aí? Troque com 2 ou 3 pessoas, já é o suficiente. E o Senhor Jesus, então, erguendo o cálice aos céus, ele sabia que todas as alianças que o homem havia feito com Deus, ele havia falhado. Moisés falhou, Abraão falhou, Davi falhou. Não havia ninguém que pudesse oferecer um sacrifício perfeito, sem pecados, diante de Deus. Mas o próprio Deus se fez homem, e agora ele daria o seu sangue para fazer uma aliança com Deus, agora como homem. E ele sabia que esse sangue seria uma nova aliança, uma aliança no meu sangue, ele disse. Ele disse: este sangue, esse cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Em seguida ele diz: beba dele todos em memória de mim. Vamos beber esse cálice em memória do Senhor Jesus. Renovados, aliançados com o Senhor. Dá um abraço no irmão que está do lado. Seja bem-vindo ao corpo de Cristo. Seja bem-vindo a uma nova vida em Cristo. Seja bem-vindo a uma nova aliança com Jesus. Vamos alegrar um pouquinho? Vamos festejar o Senhor? Festejar a nova aliança. Bem demais. Aleluia. Vamos aproveitar o tio William aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se alegre no Senhor. Bata palmas para Ele. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Serra plantando os seus pés. Possuirei, Sobre mim há uma promessa. prosperarei, transbordarei para a direita,
frente e para trás, para a direita. Por todo lado, sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado por todo lado, por todo lado. Sou abençoado em tudo que eu faço. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será. E sobre mim há uma promessa: prosperarei, prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Se eu puder a ponta dos meus pés possuirei. Sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, Para a esquerda, minha frente para trás. para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado por todo lado, por todo lado. Sou abençoado em tudo que faço. Sou abençoado. A igreja canta por todo lado. Aumenta a sua voz. Em tudo que faço, sou abençoado. Mais uma vez, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor separou para mim. E em todas as coisas sou mais do que. Mais uma vez, toda sorte de bênçãos o Senhor separou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, Vamos obedecer sou agora. abençoado em tudo que Abre a faço. abençoado. Peraí. Vamos Então a imitar música é importante fazer ela com a dança, amém? É importante. Então as meninas vão fazer, a gente vai repetir, amém? Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que faço, sou abençoado. Começa. Sou abençoado em tudo que faço. Vamos fazer do início com as meninas a dança, amém? Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída Bendita será. pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre Tua provisão onde eu quiser a planta dos meus pés possuirei. Sobre mim há uma promessa: prosperarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente, por todo lado.
sou abençoado em tudo que faço. Profetiza para a direita, para a direita, para a esquerda. A minha, profetiza isso, profetiza. Canta profetizando. Mais uma vez, para a direita, para a direita. Seremos prósperos, amém? Para a direita. E celebrando por todo lado. Por todo lado. Sou abençoado em tudo que faço. Sou abençoado. Mais uma vez, por todo lado. Sou abençoado em tudo que faço. Eu sei que eu sou. Bem alto. Foi meio fraquinho. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Aleluia! Pai, obrigado por esta festa. Obrigado por esse banquete. Obrigado, Senhor, pela tua unção, por ter morrido naquela cruz por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa aliança que agora o Senhor faz conosco, contigo, com o Pai. Obrigado porque agora somos um com o Pai através da tua aliança. E assim temos acesso ao Pai, temos acesso aos céus, temos acesso à paz, temos acesso ao pão de cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. E que possamos ir com essa festa também para os nossos lares, ir com essa festa para o mundo sedento lá fora. E que possamos, através da palavra viva, esse rio de água viva que é plantado nos nossos corações, alimentar este mundo que está faminto e sedento lá fora. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor do Pai, e que as consolações, que o poder, que a unção, que a autoridade, que o alimento da palavra viva do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e sobre a nossa geração, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mais uma salva de palmas para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém. Faço parte daqueles que te buscam, faço parte daqueles que te esperam, dessa nova geração que busca tua face e tuas mãos. Faço parte daqueles que te buscam, faço parte daqueles que te esperam, dessa nova geração que busca tua face e tuas mãos. Com o teu fogo, Vem me encher, de vinho novo, vem me encher, com tua chama, Senhor. vem me encher, Com o teu fogo, vem me encher, de vinho novo, vem me encher, com tua chama, Senhor.
Conheces o meu coração, Senhor. Tu sabes as chamas de amor. Me usa no meio desse povo com fogo e louvor. Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu sabes as chamas de amor. Me usa no meio desse povo com fogo e louvor. Vem me encher, Com o teu fogo vem me encher, de vinho novo, vem me encher, com tua chama, Senhor. vem me encher, Com o teu fogo vem me de encher, vinho novo, vem me encher, com tua chama, Senhor. Fogo vem me encher, de vinho novo, vem me encher, com tua chama, Senhor. vem me encher, Com teu fogo vem me de encher, vinho novo, vem me encher, com tua chama, Senhor.